fazer, ele é meu, está certinho no meu corpo. Aí você lá experimenta, tira foto e tudo. Aí, mas quando você olha a etiqueta, aí vixe Maria, não é pra mim. Não dá, tá muito caro. Não, vou tirar aqui porque não é, ainda não cabe no meu bolso. É lindo demais, mas ainda não dá pra mim, tá muito pesado. Aí você vai lá e tira, bota no mesmo lugarzinho. Chega, dói o coração, né? Dá vontade de comprar. Às vezes você tem até o dinheiro lá na hora, mas você imagina em outros compromissos. Aqui é o Senhor nos falando através de nada. O que tem a ver? Preço, compra. Para viver o propósito, temos que pagar preço. E muitos não querem pagar preço. O que é pagar o preço? É renunciar às vontades próprias do nosso próprio eu. Querer falar de preço. Ah, mas fala de preço se for comprar algo para me comer, para me beber. Mas para pagar o preço que eu estou falando, é o amor de Jesus na nossa vida. As pessoas hoje em dia, elas se negam a pagar o preço porque não querem mais se voltar para a presença de Deus. Não querem mais buscar a presença de Deus. É poucas pessoas que querem ouvir a palavra. É poucas pessoas que param, dão o seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Ou se não sejam uns minutos apenas para ouvir. Ou seja, às vezes Deus tem promessas para te entregar e você se nega a receber. E muitas vezes nós colocamos outras coisas mais do que a Deus mesmo diante de nós. Nós queremos falar de preço, pagar preço, mas não queremos fazer as promessas de Deus na nossa vida. Então, tem uma palavra aqui em Gênesis, capítulo 22, versículo 2, que diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que lhe provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Tome agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, vai à terra de Moriá e oferece ali como um holocausto, como um sacrifício, e a ti direi. Olha só, vou fazer a pergunta: qual é a mãe, qual é o pai que deseja colocar o filho em holocausto, à prova de fogo? Nenhum filho, nenhuma mãe quer pegar o seu filho e botar à prova de fogo. Se Deus fala: ei, pega esse teu menino e vende lá, vai lá e faz isso. Você: não, eu não vou fazer, é meu sangue. Você é testado. Mas naquele momento, Abraão, ele ouviu a voz do Espírito Santo de Deus falando com ele, né? Deus falou: ei, pega teu filho e leva ao holocausto. Você vai levar ele para sacrifício, ou o que seja. Você vai ter que matar o seu filho. Se tu me amas tanto assim, então o sacrifício é o teu bem maior. Quem era o seu bem maior? O seu filho. Às vezes nós não queremos pagar sacrifícios para Deus, fazer sacrifícios para Deus. Como assim, pastor? Eu vou matar meu filho para pagar cadê o sacrifício? Não. Sacrifício, estou falando no dia de hoje, nos dias atuais, é você tirar um momento para Deus. É de buscar a presença de Deus. É viver o sobrenatural de Deus. Às vezes nós temos tantas bênçãos para receber, mas nós não queremos para a nossa vida. Aí você sempre fala: não, amanhã, talvez amanhã eu vou. Não, talvez outro dia. Hoje não, hoje eu não tenho tempo. Talvez outra semana, qualquer dia desse eu vou. Vai só adiando. E a promessa vai junto. E naquele momento, quando ele ouviu a voz de Deus, naquele momento, ele fez o quê? Ele se levantou pela madrugada e foi. Ele pegou seu filho no colo, né? Colocou lá, ajeitou tudinho, levou sem falar nada para ninguém. Mas como assim, pastor? Mas Abraão não é o pai da multidão, né? Nós não somos descendentes de Abraão? Sim, nós somos. Mas antes dele ser pai de multidões, Abraão, ele passou pelo vale. E esse vale ele teve que sofrer muito para chegar até onde ele estava, até ele receber a sua bênção. Mas no dia que ele recebeu a sua bênção, Deus o provou se realmente ele estava com Deus ou não. E a primeira coisa que Deus testou foi o quê? Foi o seu único filho, a quem o Senhor deu. A quem ele tanto pediu: Senhor, eu quero um filho para mim, porque já estou avançada a idade,
velha para ter um filho, mas me dê um filho assim mesmo. E quando ele chegou o dia de ter o seu filho, ele já estava, ó, Sara já tinha 100 anos de idade, olha só, quando ela teve o seu primeiro filho. E Abraão já estava bem velhinho também. Imagina só, com a idade avançada, com 100 anos, você ter o seu primeiro filho. Para aquela mulher foi uma alegria imensa, porque ela pediu, ela clamou, ela exaltou, ela pediu ao Senhor, que era tudo que ela mais queria. Mas naquele momento Deus falou com Abraão: olha, pegue o que tu tens de mais precioso e leve ao holocausto e me dê como sacrifício. Às vezes Deus está pedindo tantas coisas tão simples para nós mesmo, e você fica ali buscando. Ah, não dá hoje não. Ah, eu não tenho como eu pagar preço. Porque por pagar preço é muita coisa, eu vou ter que largar tudo, né, para servir a Deus. Não é assim, não é fácil. Ainda não está na minha hora de servir a Deus. Aí eu pergunto para vocês, será que Abraão estava satisfeito? Será que ele sabia que era a hora dele pegar o filho dele de volta para Deus? Não. Não, sabe por que não era? Porque ele tinha poucos meses que ele tinha recebido seu filho, era um bebê. E ele tinha que devolver para Deus, mas ele não questionou Deus, ele fez o que? Ele obedeceu. E muitos de nós não queremos obedecer as promessas que Deus quer colocar na nossa vida. Tem gente que fala pra gente desistir de tudo, mas como assim? Tu vai para aquela igreja todo dia, tu aguenta ficar todo dia ali falando o amor de Jesus. Ah, eu não aguento mais. Se hoje eu estou aqui é porque eu paguei um preço. Se hoje eu estou vivendo o sobrenatural de Deus, é porque ainda continuo pagando o preço. Mas o que é pagar o preço? É largar tudo e viver o amor de Cristo. Glória a Deus. Mas como assim, pastora? Mas todo dia é igual um casamento. Casamento, quando nós somos jovens, eufóricos, nós estamos dando para casar. Eita, tu quer casar. Aí chega esse momento bom e tal, e tal. Aí chega o dia, a noiva. Ei, pastora, eu vou casar com aquela mulher linda, a mulher do meu sonho. Pastor, eu vou casar com aquele homem lindo, o homem do meu sonho. Aí aquele amor lindo e tudo. Aí casa. Aí o amor é lindo, é maravilhoso. Mas o casamento, para ele ser forte, ele tem que ter base. Como assim, pastora, ter base? O casamento, ele tem que ter um preço a se pagar. O que é o preço a se pagar? Você tem que guardar os seus anseios. Porque você viver namorando é diferente de casar. Porque quando você está namorando, você não sabe como é seu esposo, como você não sabe como é seu namorado. Porque você só se vê. Aí depois cada um vai para onde? Para suas casas. Mas quando chega um momento assim, ó, de juntos viver um ao outro, morar na mesma casa, vão ter que se suportar. Vão ter que aprender a se conhecer um ao outro. Se um é mais orgulhoso do que o outro, um vai ter que dar o braço e torcer. Se um é mais valente do que o outro vai ter que ser mais humilde, né? Baixar a guarda. E assim, se suportar, se tolerar. E assim sucessivamente, assim é nós na presença de Deus. Deus, ele às vezes, a gente está ali no caminho, você desvia do caminho. Vai para o outro lado, diz, eu vou para cá. Deus, ei, teu caminho é esse aqui, o que tu está fazendo para ir? E ó, tu pega ataque, tu volta todo quebrado, todo angustiado, sofrendo, angustiado, mas tu volta. Deus, eu falei para ti não ir para cá, tu é teimoso. Às vezes Deus está dizendo, olha, esse é o caminho certo. Aí você fala, não, o caminho é esse. Esse é o caminho, você quer teimar com as coisas que Deus tem feito para você. Ah, mas eu tracei um plano, pastora, eu fiz algo especial, está tudo aqui na minha cachola, tá? Moço, a minha vida vai ser perfeita. Não adianta você fazer planos se você não tiver propósito. Para você ter propósito, você tem que primeiro pedir permissão para Deus. Senhor, se for da tua vontade, vai lá, resolve. Se for da tua vontade, abençoa a minha vida. Se for da vontade de Deus, resolve tudo por mim, para que eu venha ter uma vida melhor, uma vida com propósito diante de ti, um casamento bom, minha área financeira boa, minha família boa, que eu venha ter orgulho daquilo que eu sou.
Mas para isso nós temos que checar o preço. Que preço é esse, pastora? Chegar o preço é você estar no meio da multidão e deixar escolher lá. Vamos escolher aquele menino lá, ó. Aquele menino lá sem valor, não tem valor nenhum. Aquela menina lá está perdidona. E Deus está te chamando a ir embora. Vem. E você vem todo quebrado. E Deus vai aceitar ele aí. Vou te renovar hoje, vou te mudar a tua história. Aí você vê assim, mas Senhor, mas eu não sei de nada. Eu não sei pregar, não sei falar, não sei cantar. Mas Deus, ele fala assim, eu te ensino. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Basta você me dar acesso. E deixar eu fazer morada dentro de você. Deixar eu entrar por livre e espontânea vontade dentro do seu coração. E quando você dá acesso a Deus para fazer morada dentro de você, Ele muda a tua história. É o que? É você enxergar o preço, o alto preço do teu chamado. É você buscar, estar disposto a viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Deus, Ele pagou um alto preço. Ele deu seu único filho por amor a mim e a você. Sem questionar. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Naquele momento, se ele estivesse lá, poderia Deus falar assim, não, meu filho, bora, vem. Esse povo não merece um imenso amor, mas pelo contrário, com sua misericórdia, sua graça, Ele ainda nos amou no meio da dor, no meio do sofrimento, naquela cruz. E jamais, em nenhum momento, Ele negou o amor imenso por cada um de nós. Pelo contrário, Ele queria que nós pudéssemos se arrepender enquanto houvesse tempo. Como hoje, Ele se faz presente em nossas vidas em todo momento. Ele não está em carne, mas está em espírito. Por que o nome de Jesus ele incomoda muita gente? Porque Ele vive. Glória a Deus. Ele vive dentro de mim e de você. O nome de Jesus, ele incomoda muitas pessoas, às vezes, por aí, fora. Esses dias atrás eu estava andando, uma moça estava com a Bíblia. Eu nem ia só convidar ela para o culto. Ela falou, não, se for para ler a palavra, eu nem venho. Eu falei, não, meu bem, só estou te convidando para você ir para a igreja. Porque se você quiser ouvir, você vai buscar. Glória a Deus, aleluia. Se você quer ouvir e guardar, você vai buscar. Não vou te alugar, não. Porque Deus nos fala que não é por força, não é por violência, mas sim pela vontade, pelo querer, pela disposição de buscá-lo, de deixar, né, que Jesus faça morada dentro da nossa vida. Deixar que Ele venha transbordar nosso coração de amor, de alegria. Mas Abraão, ele obedeceu a Deus por levar seu filho adiante. Mas para isso ele pagou um preço grande. Ele sabia que Deus naquele momento não ia deixar ele fazer aqui, né, pegar o seu filho como um sacrifício. Mas ele obedeceu. Para nós viver o nosso chamado, nós temos que pagar o plano. Que plano é esse? É viver a vontade de Deus. Nós sabemos que nos tempos dos planos de criança, nós como criança, eu não sei vocês, mas quando eu era criança eu imaginava ser doutora, ser médica, ser advogada. Eu chegava, você é uma pessoa muito rica, com muito dinheiro. Olha só. A gente planeja já quando é desde criança, né? Você tá lá, você não sei as crianças de hoje em dia, né? Mas as de antiga no meu tempo, né? Juntar aquele monte de menino de roda, ajeitava os cabelos, você é uma doutora, você é uma médica, você é uma advogada com excelência, tudo isso. Ou seja, nós já criamos plano desde a nossa infância. Mas quando nós viramos a fase adulta, né? Nós vemos que não é assim. Que não é desse jeito. Que para chegar onde nós estamos, nós temos que pagar um alto preço. Mas que preço é esse? É viver uma vida constante com Deus, é viver o propósito com Deus, é buscar planos para a minha vida. Mas para você buscar um plano para Deus, você tem que buscar o propósito de Deus. Não adianta você planejar tudo, mas se você não botar a direção de Deus na sua frente. Mas deixa Deus fazer o plano dele na sua vida.
E quando você deixa Deus fazer o plano dele na sua vida, você vai viver o propósito dele. Porque Deus, Ele quer assim. Que a gente viva através de propósito. Lá em Lucas 14, só para encerrar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Lucas 14, 25 diz assim: Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles e andando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustados, dizeram: É um fantasma! E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou: Tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Olha só como o mover de Deus ele é imenso sobre as nossas vidas, né? Quando Jesus anda sobre as águas, olha só, naquele tempo, quando ele trazia, derramava milagres, curava, libertava de tudo, ali presente, as pessoas se assustavam, né? Pelo prodígio, pelo milagre que aconteciam, né? E Jesus, quando ele andou sobre as águas, aquele de seguir ficou com medo. Aí eu te pergunto, aonde é que está a fé deste homem? Como é que está andando a fé deste homem? Será que realmente esse homem estava com sua fé firme e forte? Porque quando Jesus andou sobre o mar, a primeira coisa que eles ficaram foi com medo. E o medo muitas vezes nos paralisa. Às vezes nós temos vontade de fazer projetos grandes, nós escrevemos tudo, sonhos grandes para se realizar. Aí quando chega no meio da meada que você quer colocar o teu sonho para se realizar, você fica com medo. Aí o medo paralisa o teu sonho, paralisa tudo aquilo que você tem pedido para Deus. Então, às vezes, o medo aí paralisa tanto que você vai se esfriando e acaba desistindo. Aí alguém te pergunta: ô mulher, ô homem, cadê aquele sonho que tu ia fazer tal? Uma mulher boa, sabia vender bolo, você era uma boa vendedora, você tinha um sonho. Ah, mulher, ô homem, perdi a vontade. Não, você não perdeu. Você simplesmente paralisou. Você deixou o medo tomar conta dos seus sonhos, tomar conta daquilo que Deus colocou no teu coração. Então, quando ele andou sobre as águas, Jesus falou: Tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Mas antes de Jesus falar isso, eles gritaram: É um fantasma. Eu falei assim: meu Deus, não sei se vocês já viram algo sobrenatural, né? Vultos. Alguém já, algum vulto alguma vez aqui, já viu imagem assim e ficou com medo? Falei: nossa, é um fantasma, é um lobisomem, algo perigoso. Isso acontece. Isso é real. Porque existem coisas ocultas. Aquilo que os olhos dos homens não conseguem enxergar, mas sentem, né? Tem pessoas que às vezes ficam endemoniadas, são o quê? São demônios. Vultos, vozes. Às vezes você vê uma pessoa perfeitamente, uma pessoa que já faleceu na tua frente. Eu já vi muitas. Mas a pessoa vê, fica ali: ah, nossa, fulano morreu e eu estou vendo. Ali são demônios para ver se você fica com medo, paralisa, congela. Aí é onde você tem que repreender, porque isso é mal. Isso é para tentar te atingir, porque a tua fé está frágil, está fraca. Mas quando você pede para o Senhor: me livra, me guarda, Deus vem lá, ó, e põe a mão sobre a sua vida. Uma vez eu conheci uma jovem, tinha apenas 12 anos de idade, e nós estávamos numa conferência na sede, e essa mãe dessa jovem, ela chegou desesperadamente, porque ela já tinha andado em todas as igrejas, andou em tudo, até no centro de macumba, ninguém deu conta dessa menina. Esse demônio estava tão forte nela, que as pessoas que traziam ela não aguentavam. Se você nunca viu uma pessoa possuída, não queira ver. Porque naquele momento, quando nós estávamos lá na reunião de pastores, aí ela chegou: pastor,
o nosso líder, pega essa menina porque ou vou acabar matando ela porque eu já tenho tudo. Ninguém consegue tirar o demônio que nela está. E o nosso pastor ficou lá, orando, intercedendo pela vida. Tinha legiões, milhares de demônios. E até então, quando foi meia-noite, nós ficamos lá em oração com essa menina e ela lá, rebolizando, lá ficava. E quando deu meia-noite, o celular tocou. E quando o celular tocou, a mãe dela atendeu. Era uma macumbeira do outro lado da cidade. E falou: olha, esses intercessores eu não aguento, eu desisto. Porque o pai dessa menina pagou milhões de dinheiro para eu matá-la. Porque não aceitava o divórcio. Porque a mãe estava divorciada há uns dias do pai. E não aceitava a volta, né? E a única maneira que ele tinha, o bem mais precioso que ele tinha naquele momento era a filha. Era a filha deles. Só que ela, assim, se ela não aceitasse, a mãe não aceitasse voltar, né? A aceitar o casamento de volta, ela também não ia ser feliz. E muito menos a filha dela ia ser feliz, porque o bem mais precioso era a filha. E ele tinha que ter a filha dele junto com ele. E aí ele gastou até o último, para ver a filha mesmo em desespero, louca. E a filha dele já estava louca, a mãe dela já tinha gastado de tudo, já estava mesmo sem mais nada. Então essa macumbeira ligou com a mãe dela e falou: olha, eu não aguento, pega ela aí, deixa ela aí, batida, faz o que quiser. E quando nós ficamos lá orando, quando viu que ela caiu, a mãe dela pensava que ela tinha até morrido. Já não tinha mais nem sangue, porque ela já estava toda cortada, toda machucada, por ela mesma. E fazia vozes estranhas, ouvia vozes e gritava. E quando, naquele momento, nós oramos em campanha, das 9 até a meia-noite, ela se libertou. E no outro dia de manhã, quando a mãe dela veio agradecer, só que não adianta agradecer, tinha que pagar o preço. Aí meu líder respondeu para ela: não precisa me agradecer, mas eu quero só uma única coisa, porque ela ainda não está liberta. Ah, mas o pai dela foi desfeito, foi. Mas se ela não crer na libertação dela, ela vai continuar a voltar a sofrer. E a mãe dela não deu ouvidos. Não deu ouvidos. Aí a mãe dela foi embora por repartimento. Quando a mãe dela foi embora, levou ela. Chegou lá, a menina pulou da ponte e se matou. Porque os demônios, eles são assim. Se você não renunciar ao pecado e viver para Cristo com um propósito, eles voltam ainda mais piores. Porque os demônios são variados. A história de Maria Madalena, né, fala que ela era uma mulher de bens, tinha tudo. Mas ela era uma mulher que ela andava com todos os homens, tinha uma vida boa, andava, passeava. Só que quando chegava à noite, ela era possuída por demônios, por legiões. E ela mudava o seu semblante, não era mais a mesma mulher que muitos conheciam, uma mulher de prestígio, uma mulher que vivia da noite. E até um dia que ela passou uma situação bem complicante, bem meio difícil, né? A sua família juntou ela e amarrou ela, acorrentou ela. E Maria Madalena tão possuída, que ela chegou à beira do precipício. E lá estava Jesus passando por Galileia e viu aquela situação e falou: sai-te, retira-te daí.
Este corpo não te pertence. Então naquele momento os demônios saíram. E Maria Madalena foi o quê? Curada, liberta, no nome de Jesus. E foi uma das seguidoras de Jesus. Foi uma das mulheres que nos falam na Bíblia que ela seguiu Jesus por todos os lados, junto com seus discípulos. Mas a sua fé, naquele momento, mesmo que fosse pouco, mas ela creu, ela acreditou, ela deixou Jesus agir dentro da sua vida. Da mesma forma eu falo para você hoje. Eu não sei como anda a tua vida hoje, se não está sendo fácil, se você não consegue dormir bem, se você ouve vozes, se você ouve aquilo que não é da graça de Jesus. Mas eu te digo uma coisa. Se você tem fé e crê, você vai ser liberto. Se você tem uma família que está passando um momento difícil, na sua parentela, olha, tem uma pessoa da minha família que ela ouve vozes. Ela não dorme. Ela está passando por isso. Ore, interceda pelos seus. Esses 3 dias serão 3 dias de campanha que nós vamos estar orando. Amanhã, na quinta-feira, nós vamos estar orando por famílias. Você que puder trazer o nome de alguém da sua família, traga, que a gente vai estar orando, porque na sexta-feira vai ser quebra de maldição. Quebra de maldição. Vamos estar intercedendo por vidas, deliberando, né, o poder de Deus de cura, de libertação. Se você tem fé, se você crê, não pelas minhas mãos, mas sim pelo poder e pela graça do nome do nosso Senhor, porque Ele é que tem autoridade e poder sobre as nossas vidas. Então hoje você sai com a certeza que você venha viver o propósito dele sobre a sua vida, independente das situações, das circunstâncias. Mas se você crer e colocar no teu coração: eu creio que eu vou vencer, eu creio que eu não vou sair daqui do mesmo jeito, mas sim com o propósito de ir além, de buscar mais de ti, de estar segundo o coração de Deus. Quando você consegue estar segundo o coração de Deus, você vai viver um propósito extraordinário. Abraão, ele fez a vontade de Deus porque ele sabia que Deus não ia matar seu filho, mas pelo contrário, Deus o abençoou. E ele fez segundo a vontade de Deus. E ele foi um homem que foi pai de gerações. Ele foi pai de gerações, e hoje nós somos uma das descendências de Abraão, né? Mas se ele não tivesse ouvido a voz de Deus, nós não poderíamos estar aqui contando, falando dele. Mas ele deixou o seu chamado, né, custar, valer a pena, e viver o propósito de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um dos filhos dele e sobre a geração em geração. E hoje Jesus quer dizer para você também: você quer viver o seu chamado? Busque, viva o propósito, mas viva para valer. Não vive querendo, vou só aqui, tá bom aqui, vou dar uma voltinha e pronto. Mas viva o propósito de Deus mesmo com sinceridade, com amor, com alegria, né? Que você saia hoje com o coração cheio de amor, de paz. Amém? Vamos ficar de